Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda a água estava porque fez o povo caiu sobre os seus ossos, caiu sobre os seus ossos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Quantos podem dizer só o Senhor é Deus e glorificando a Deus como a nossa assim nessa noite? Amém? Amém? Só glória a Jesus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um livro da Bíblia Sagrada, bastante rico, glória a Deus, porque narra a história dos reis de Israel. Entre essas histórias dos reis de Israel, aleluia, cada período teve um acontecimento importante na história do povo de Deus. E no período em que Acabe reinou, glória a Deus, foi um dos períodos mais difíceis na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, porque foi um período de grande apostasia, que a Bíblia revela como um período de grande apostasia. Glória a Deus. E o que é então a palavra apostasia? O que é apostasia? Para quem não sabe, a palavra apostasia significa afastamento. Para quem não sabe, a palavra apostasia deve ser afastamento, distanciamento, desvio, E esse período, que foi o período de Acabe, foi um período de grande apostasia no meio do povo de Deus, a começar pela própria liderança, pelo próprio rei Acabe, que através do casamento dele com Jezabel, que pertencia a outro povo, sendo ela também, além de pertencer a outro povo, sendo ela uma mulher ímpia, idólatra, era uma profetisa de um deus, do povo dos sidônios, chamado Baal. E ela era aquela menina, aquela mulher, ela sustentava, meus irmãos, debaixo da autoridade dela, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de outra deusa ou de uma divindade pagã chamada Aserá. Então, 850 profetas que profetizava e trabalhava para promover a idolatria, a apostasia no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Então, aqui a gente percebe algo bem interessante, que até mesmo o reino das trevas, ele se organiza quando quer implantar algo. Os irmãos percebem isso? O reino das trevas, ele se organiza quando quer implantar algo ruim. Não pense nós que é uma graça, quando as coisas acontecem, quando algo está sendo ouvido, está sendo filtrado, começando a filtrar a esse reino da igreja, ou dentro do meio do povo de Deus, que é algo do acaso. Não. Assim como Deus tem um plano, Deus tem um planejamento, um projeto para com o seu povo de progresso, de crescimento, o reino das trevas, ele tem um projeto também contra a minha vida e contra a sua vida. Por isso que é muito importante a gente guardar essa vida. Nós não podemos brincar com a nossa fé. Nós não podemos brincar, meus amados irmãos, de ser cristão.
e achar que vai estar sempre tudo bem e que não, Deus está conosco, e como se não tivesse, pastor Wilson, um adversário, porque tem um adversário que ele tem os seus planos. Paulo diz assim, irmão William Falcão, que nós não devemos ignorar os seus ardis, os seus projetos, os desígnios de Satanás. Nós não devemos ficar com medo das trevas, mas não devemos ignorar os planos dele contra a nossa vida para nos afastar do plano de Deus, nos desviar do propósito, para tentar esfriar a nossa fé, para tentar nos afastar daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, aqui está um livro na Bíblia onde mostra uma organização para implantar no meio do povo de Deus a apostasia, levando o povo para a idolatria, tentando afastar o povo da adoração genuína ao Senhor. E eu quero convidar você para nós meditarmos aqui, glória a Deus, que por outro lado, assim como Satanás, assim como aqueles que são adeptos de Satanás, tem um plano para afastar o povo de Deus, nos afastar da verdade, nos afastar da verdadeira adoração ao Senhor, aleluia, mesmo que a situação fique caótica, mesmo que a situação, irmão Anderson, fique difícil, glória a Deus, porque o que nós vemos aqui era o inferno prevalecendo, era a idolatria, o afastamento de Deus, a apostasia prevalecendo em Israel. Porém, nós vamos aprender nessa palavra que Deus, ele nunca ficou, e Deus, ele nunca fica sem testemunha. Glória a Deus. Deus, ele sempre tem as suas testemunhas. Pode muitos se corromper, pode muitos se afastar da verdade, porém Deus, ele nunca ficou e nunca ficará sem aqueles que ele represente, sem aqueles que sejam a sua testemunha que ele levanta. Você vai ver nos dias de Noé, quando toda aquela geração se corrompeu, Deus, ele preservou uma testemunha fiel, Deus, ele preservou a Noé e a sua família, que inclusive foi salva naqueles dias. Deus não fica sem testemunha. Nos dias aqui de Acabe, nos dias dos reis de Israel, nesse período de Acabe, quando através dessa organização maléfica, maligna de Jezabel, e das trevas, para tentar afastar o povo de Deus do Senhor, quando muitos já estavam, como diz a Bíblia aqui no versículo 21, cocheando entre dois pensamentos, Deus, ele preservou Elias e ainda preservou mais outras pessoas, que não se prostrou diante daquele projeto de afastamento, de apostasia, aquele projeto de tentar acabar com o governo de Deus no meio do seu povo. E a Bíblia diz que quem é essa pessoa que foi o que foi mais usado por Deus nessa geração? O nome dele, como nós temos visto aqui, é Elias. O nome Elias significa só o Senhor é Deus. Esse é o significado do nome Elias. Então, quando Elias ele nasce, os pais de Elias, pastor Romilson, olha para ele e diz assim: o nome dele vai ser Elias. O nome dele vai ser só o Senhor é Deus. E o nome Elias foi profético para aquele tempo. Por que o nome Elias foi profético para aquele tempo? Foi uma resposta de Deus para aquele período, porque foi exatamente no período em que muitos queriam implantar o paganismo em Israel, para que ninguém mais cresce que somente o Senhor é Deus. Então aparece Elias
o Senhor é Deus. Aonde Elias chegava, estava escrito, ele estava chegando àquele que só o Senhor é Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Aleluia. Então, quando a idolatria está sendo implantada, aparece Elias profetizando, cumprindo o seu ministério, e na direção de Deus, no capítulo 17, ele aparece diante de Acabe. Na direção de Deus, ele aparece, libera aquela palavra, nós já enfatizamos aqui, ele diz: vive o Senhor, perante o já faço sou, que serão segundo a minha palavra, não cairá, não vai chuva sobre a terra. E aí, da mesma maneira que ele libera a palavra, glória a Deus acontece. Interessante que Elias ele profetiza, ele libera essa palavra, e Deus já fala com ele, já orienta ele, já aparece um anjo que diz: olha, vai para tal lugar, né? Já orienta ele aí para um determinado lugar, e ali Deus o sustentou no ribeiro conhecido como ribeiro de Querite. Nós estamos em um ensino estudo bíblico, vamos ver, capítulo 17, versículo de número 2, versículo 3, do capítulo 17 de primeiro livro dos Reis. Leia para nós quem encontrou aí, quem encontrar primeiro. Retira-se daqui e vai para o lado oriental, e esconde-se junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. 4, pode ler o 4. Deverás a corrente e ordenei aos povos que ali mesmo te sustentem. Amém, até aí. Então, ele já recebe da parte do Senhor uma palavra dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Glória a Deus. Então, ele recebe, profetiza e imediatamente já recebe uma instrução para se esconder. Então, Deus ele pode ordenar alguém para se esconder. Deus ele pode ordenar alguém para se ocultar durante um período. Aí uma coisa é se ocultar. Ele se oculta aqui, vamos ilustrar duas vezes. Primeiro, ele se esconde no ribeiro de Querite, mas ele agora aqui na direção de Deus, porque Deus determinou. Mas lá na frente, por causa de uma palavra de Jezabel, ele entra também aonde? Na caverna. Só que ali ele entrou na caverna e ficou ali, glória a Deus, mas com base na depressão, né? Nos sintomas da depressão que ele estava vivendo. Não que Deus quisesse que ele estivesse naquele lugar. Então tem um momento que Deus fala: é o momento de você se esconder. Você está na minha direção, é o momento de se esconder. Mas tem um momento que Deus vai falar que a pessoa está se escondendo ou se ocultando por conta própria, por conta do que está sentindo. Mas Deus tinha um compromisso com eles. Mas vamos prosseguir, não é a mensagem específica de hoje. Então Elias ele vai cumprir o seu ministério, aleluia, e ele durante 3 anos e meio ele não aparece, ele fica no ribeiro. Depois ele vai para a casa da viúva de Serepta, e ali, glória a Deus, aquela viúva ela recebe o profeta e ela já estava pegando. Olha, você lê, capítulo 17, olha que coisa extraordinária, versículo 8. O Senhor disse para ele, quando o ribeiro secou, disse assim para ele: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha só que coisa interessante. Deus fala: eu ordenei uma mulher viúva que te sustente, e ali sai ali, né? Talvez permita-me ilustrar, né? Naquela época não era fácil a mulher que era viúva, mas se ela fosse uma viúva rica e tivesse filhos, conseguia superar melhor as coisas. Então imagina aqui, na cabeça do profeta, ele está indo para Serepta, e ali uma viúva iria sustentar.
E aí lá vai o profeta para Serepta. Quando Elias chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele encontra a mulher na porta da cidade. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água, que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Então aqui ela já reconhece que ele é um servo de Deus. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então essa mulher estava juntando gravetos para fazer o último bolo, porque ela já não tinha mais farinha. A seca, irmão, foi tão grande naquele lugar, em todo Israel, por conta da palavra profética e da escassez que Deus mandou naquela terra. Glória a Deus, que aquela mulher, agora, o que havia sobrado era somente um pouco de farinha, né? E estava pegando os gravetos para cozinhar, para fazer um bolo para ela e o filho. Depois a expectativa dela é morrer. Eu quero fazer uma observação aqui, que quando as coisas apertam e os recursos se esgotam, geralmente o ser humano começa a buscar saída, não é? Vai de um lado, vai de outro. Quem tem mãe, o arroz acabou. Socorre. Quem tem um irmão faz a mesma coisa, quem tem um amigo, e aí por diante. Mas e quando você olha para a direita e vê que alguém está na escassez? Você olha para a esquerda, escassez. Você olha para um lado e olha para o outro, e agora? Eu vou recorrer a quem e com quem? Porque a seca, a escassez havia tomado conta de toda aquela região. E agora o que eu faço? Então aquela mulher pensa assim: eu só tenho isso aqui. E o que temos, e o que eu tenho, vou fazer para mim, para meu filho, vamos comer, é a última refeição. Esse era o pensamento daquela mulher. Porém, quem recebe o profeta de Deus na sua casa, às vezes até pensando que é o último recurso, é o último bolo. Porém, quando ele recebe um profeta de Deus, uma palavra de Deus na sua vida, as coisas não terminam assim. E Deus nessa noite está falando para alguém: as coisas não vão terminar assim. Porque tem uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite, e tem provisão de Deus para alcançar alguém aqui nessa noite. As coisas não terminarão assim, é a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Aí o profeta libera para aquela mulher uma palavra, e na palavra que ele libera para essa mulher, ele diz: aleluia. Olha só o que ele diz para ela, versículo 13: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você pode dizer amém por essa palavra? O profeta disse para ela: faze primeiro para mim. E aqui está, glória a Deus, uma das coisas que inclusive Jesus ele falou lá no livro de Mateus, capítulo de
12, capítulo 10, quando ele diz assim: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Não era qualquer um que estava falando com aquela mulher, era um profeta de Deus. E um profeta de Deus, que a palavra de Deus na boca dele era verdade. Era verdade a palavra de Deus na boca dele. Então, quando ela ouve aquela palavra, mesmo, irmão, que não era fácil o que ela iria fazer, mas ela recebeu o profeta na qualidade de profeta. Ela acreditou que aquele realmente era um profeta de Deus, porque se ela não acreditasse, ela não faria conforme ele estava falando, ela não obedeceria aquele profeta. Então, como ela acreditou que aquele era realmente um profeta de Deus, então ela fez conforme a palavra do profeta. E a Bíblia Sagrada diz que ela acreditou. Como é que se recebe um profeta na qualidade de profeta? É você acreditando na mensagem, você acreditando nele, você acreditando, glórias a Deus, na palavra de Deus na boca dele para a sua vida. E quando você obedece essa palavra, pode ter certeza que vai ter milagre, vai ter abundância, vai ter prosperidade, porque é a palavra de Deus na boca desse profeta. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Permita-me te dizer uma coisa. Existe uma diferença entre a crise e a prosperidade. Entenda uma coisa, entre a crise e a provisão, né, e a bênção de Deus na vida de uma pessoa. Porque Deus pode abençoar uma pessoa no meio da crise. A crise, quando ela vem, ela atinge quem, irmão? A todos. Quando a escassez chegou, irmão William, em Israel, por causa de quê que a escassez chegou? Pecado, desobediência, idolatria, apostasia, tudo isso trouxe a crise. Agora, a bênção de Deus não está condicionada a estar com crise ou não, as coisas estarem favoráveis ou não. A bênção de Deus depende, glória a Deus, de alguém receber a palavra de Deus na sua vida, na sua casa. Glória a Deus, quando ela chega, receber com o coração aberto. Aquela mulher, quando ouviu aquela palavra, ela foi lá e fez de acordo com o que o profeta falou, porque ela acreditou que era a palavra de Deus, ela acreditou que era o profeta de Deus, e quando aquela palavra, aleluia, foi liberada ali, o versículo de número 14, aleluia, o profeta declara, dizendo: porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela fez, conforme a palavra de Elias. Olha só essa frase: e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, porque conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então era a palavra do Senhor, era a palavra do Senhor para aquela mulher. Era a última refeição, mas a última refeição, o que seria a última refeição, durou muitos dias, porque deu ouvido à palavra do Senhor. Tudo que você precisa, tudo que você precisa, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos é de ter uma palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida. Pastor, nós estamos na crise, mas se você tem a palavra do Senhor liberada sobre a sua vida, aleluia, não vai faltar aquilo que supre todas as suas necessidades. Não vai faltar a provisão de Deus na tua vida. Não vai faltar o cuidado do Senhor para com a sua vida. Aleluia, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no amém? Mais uma informação. Chega o tempo de haver uma mudança do quadro
certa em todo Israel. E a Bíblia diz: nas nações circunvizinhas. Olha a importância do profeta em determinadas ocasiões. Um profeta que antes ninguém procurava, quando decidiu implantar a idolatria, ninguém procurava. Né? O rei Acabe não consultou ele quando queria mudar as coisas em Israel através de Jezabel. Porém, quando vem a escassez e a crise, presbítero Antônio, o homem se torna importante. E às vezes, preste bem atenção, às vezes alguns homens de Deus, você pode perceber, o homem de Deus muitas vezes ele não é tão valorizado quando as coisas, né, para as pessoas está tudo bem. Está tudo bem, eu vou procurar profeta para quê? Mas aí quando o negócio aperta, Baal não manda chuva, né? Eles estavam com a esperança em Baal, até a chuva, Baal não manda, até porque Baal, e eles que melhor, um detalhe, Baal diz que é o Deus da colheita. E agora, cadê a colheita? Está todo mundo com escassez, todo mundo com fome. Aí o profeta de Deus começa a ser procurado em todo Israel, em cada vale, em cada monte, em cada cidade de Israel. Lá vai soldados procurando o profeta Elias. Alguém viu Elias por aqui? Ou vocês viram como que ele se veste, né? Um tipo de veste simples, né? Ele não se veste como todo mundo, ele veste meio que a semelhança, vou fazer uma colocação, de João Batista. Alguém viu Elias? Rapaz, ele já passou por aqui, mas faz anos que Elias passou por aqui. Chega numa cidade, chega em outra, vai para todo lado e não encontra Elias. Vai nos reinos vizinhos e não encontra Elias. Sabe por quê que não encontrou Elias? Porque Deus escolheu e escondeu Elias. E quando Deus esconde alguém, ninguém. Amém? Mas se Deus fazer alguém se manifestar e aparecer, então irmão, acabou. Mas quando Deus decidiu esconder essa pessoa aqui, ninguém vai achar. Procurou em todo Israel, procurou nos reinos vizinhos, não achava o profeta. Aí chegou o momento que Deus falou, chegou o momento, agora vai se manifestar. Aí é nessa ocasião que ele se apresenta. Quando ele se apresenta, Acabe declara para ele dizendo: agora apareceu o perturbador de Israel. É nesse momento que Elias declara: perturbador de Israel, és tu. És tu, Acabe. Por quê? Porque estava implantando Israel a idolatria, construindo até templo para Baal, enfim, implantando o pecado no meio do povo de Deus. Você é o perturbador de Israel. Aí ele confronta o rei Acabe e faz a proposta desse desafio no Monte Carmelo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós já vimos na semana retrasada, quando ministrávamos sobre esse assunto aqui, que Elias ele consertou o altar. Elias, antes de orar para Deus responder com fogo, ele consertou o altar. E eu quero destacar isso aqui com você. É interessante, meus amados irmãos, que ele não ora antes de consertar o altar. E a razão de muitas pessoas estarem ter poucos resultados, pastor Augusto, das suas orações, é que está orando e pedindo algumas coisas para Deus se consertar o altar. E Deus, e aqui Elias ele é didático para nós em trazer um ensinamento. No meio do povo de Israel, o povo de Deus era composto por 12 tribos. Então, quando um altar ia ser construído, era construído um altar com 12 pedras, representando o povo e os princípios de Deus para o povo de Israel. Então, Elias, antes de orar, ele diz: vamos consertar o altar. Ele ajuda pedras e edifica e restaura o altar de Deus que estava em ruínas. Esse altar era composto por 12 pedras. Eu destaco assim, que tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa colocar em ordem para a gente orar.
para a gente alcançar algumas respostas. Porque orar, todos nós podemos orar. Pedir algumas coisas para Deus, todos nós podemos pedir. Mas muitas respostas não vêm, porque precisa consertar o altar. Em primeiro lugar, na semana retrasada, nós falamos sobre a fé. Se alguém orar com fé, sem fé, provavelmente ele não vai ser atendido. Por que muitas pessoas estão orando, mas não vem a resposta? Porque a oração dessa pessoa é assim: ela ora, mas será que Deus vai ouvir? Será que vão ter resposta? É uma oração sem fé. E lá em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível, não é difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, alguém orar sem fé, irmão, não vai ter resposta. Porque quando alguém aproxima de Deus sem fé, sem crer que Ele existe, como é que Ele vai responder? Ou sem crer que Ele está ouvindo a sua oração, vai ter resposta, como é que você vai alcançar aquilo que você está buscando? Ou mesmo se orar com dúvida. A Bíblia diz que aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Como que é a onda do mar, irmão? Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá, ela oscila. Então não deixe a dúvida, não permita que a dúvida impeça que as suas orações sejam respondidas. Quando for para se aproximar de Deus para orar, é necessário crer. Pastor, o que eu faço para que a minha fé venha aumentar? Através disso aqui, da palavra de Deus. Quanto mais você se dedica em ouvir a palavra de Deus, aquilo que alimenta a sua fé, mais a sua fé vai crescer. Porque a fé, ela precisa crescer. E o meio para a fé crescer é através da palavra de Deus. Romanos 10:17. Visto que a fé vem pelo e o ouvir. Então, o meio para a fé aumentar, para a fé crescer, é através de ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Então a sua fé vai crescendo. Segundo, é necessário para que, aleluia, glória a Deus, é necessário restaurar o altar da obediência. Porque muitas pessoas, ele vai até certo ponto, não, eu creio. Porém, quando chega a hora de obedecer pela fé, aí não tem obediência. Visto que a obediência a Deus e aos princípios a qual o Senhor determina é muito importante no nosso altar. Porque em nós existe um altar. O altar está aqui no nosso coração. E quando Deus vê dentro de você, dentro do seu coração, fé, quando Deus vê você tendo atitudes de obediência, então isso é o que agrada a Deus. Você pode perceber que as bênçãos de Deus em toda a Bíblia, as bênçãos de Deus sempre está condicionado à obediência. Deuteronômio 28:1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui Deus estava falando para o seu povo um princípio de obediência, um princípio de ouvir a voz de Deus e de obedecer. E o princípio da obediência está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, está em toda a Bíblia, mostrando que as bênçãos de Deus está sempre condicionada a ela, chamada obediência. Você sabia, preste atenção nisso aqui, é um segredo, que quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos
estamos obedecendo para nós mesmos? Alguém está dizendo, eu estou obedecendo a Deus para agradar a Deus. Sim, nós agradamos a Deus com obediência, mas isso beneficia a nós mesmos. Quando Deus chamou Abraão, eu quero ler esse versículo para você, aleluia, que ama ouvir a palavra de Deus, ama buscar entender. Olha só, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te, diga sai-te, da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus está falando para Abraão, aleluia, sai, ele não está dizendo sai da tua terra, ele fala sai-te. Isso aqui tem uma grande diferença. Uma coisa é sai da tua parentela e outra coisa é sai-te. Porque no sentido original aqui da palavra, desse princípio aqui, a palavra sai-te quer dizer sai para ti mesmo. Então quando alguém está obedecendo a Deus, ele está obedecendo, ele está saindo, aleluia, porque ele deveria sair da sua terra numa atitude de obediência, mas aquilo era para ele mesmo. Porque Deus iria abençoar Abraão, né? Olha o versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Mas antes Deus fala, sai-te, sai para ti mesmo. Trilha o caminho que eu estou determinando para você, mas saiba que isso é para você mesmo. Porque a obediência, a bênção da obediência volta para você mesmo. Deus tem um grande projeto, Deus tem um grande propósito, mas você acaba sendo abençoado em obedecer a voz de Deus. Quantos estão entendendo? Terceiro princípio, ou pedra, ou princípio, que é um princípio inegociável na vida do crente, na vida do cristão, é o temor. O temor. Nós aprendemos já que temer a Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus não quer dizer ter medo de Deus, mas temer a Deus é respeitá-lo, reconhecê-lo, reverenciar a Ele. Pastor, eu estou sendo tentado a pecar. Pecado está diante de mim, mas eu estou evitando, porque eu quero agradar a Deus. Isso se chama temor. Temor. O pecado está diante de você, mas você está fugindo dele, porque você quer agradar a Deus, porque você reconhece que não. Observe esse exemplo. O exemplo de José é bem clássico para nós. Potifar foi trabalhar. A mulher de Potifar já estava de olho em José, querendo se deitar com ele. Ela deu folga para os funcionários e José estava lá prestando serviço na casa dele. Aí a mulher de Potifar vai até José, querendo se deitar com ele. O que José faz? José, ele foge, ele corre e ela gruda em parte da veste dele e fica com a roupa dele, e aí para ela incriminada, ela grita dizendo, olha, depois justifica, o hebreu veio em mim atentando contra a minha vida. Mas ela estava já tentando, querendo se deitar com José. José ele vai manifestar como eu pecaria contra Deus. Foi isso que ele falou para ela, para a mulher de Potifar: eu não poderia pecar contra Deus, e eu não poderia tocar em ti, porque você é a mulher do meu Senhor. Duas coisas nós temos aqui: temor a Deus e respeito ao próximo. O temor, irmãos, faz alguém fugir do pecado. O temor faz uma pessoa fugir da aparência do mal, apartar-se do mal. Se o pecado está diante da pessoa, eu vou evitar isso aqui. Ou seja, mas quando os pilares do presbítero Nilson está todo desmoronado e destruído, então as pessoas
fortalecer a carne? Fortalece a carne. A carne deve ser a espiritual. Porém, pecado não fortalece o espírito. Se alguém quer agradar a Deus, precisa se inclinar para o espírito e para o espírito. Amém? Então ele vai dizer assim: eu quero agradar a Deus, eu tenho a Deus, então eu não vou pecar. Então você está se inclinando para o espírito. Alguém por favor seguia os obreiros das irmãs. Então o pecado, né? Quem teme a Deus, quem teme ao Senhor, ele vai, por temer a Deus, ele vai evitar o pecado, ele vai fugir da aparência do mal, ele vai desviar desse pecado. 4 princípios que eu quero destacar aqui para nós encerrarmos. Está em Malaquias, capítulo de número 2, versículo 16, que é um princípio muito importante na vida daquele que serve ao Senhor, que é o princípio da lealdade a Deus e a lealdade ao próximo. Interessante que lealdade de aleluia é um princípio, está dentro da pessoa. Quem é leal a Deus vai também ser leal ao próximo. Quem é leal uns com os outros, ele vai procurar também ser leal diante de Deus. E a Bíblia mostra algo aqui muito sério que eu quero trazer para os irmãos, que é algo que é bombardeado nos outros, que é a família, irmão, que é um dos pilares que preserva a sociedade. Entenda? Se a família, se esse pilar chamado família for destruído, acabar, é um dos pilares que faz a sociedade desmoronar, tudo desmoronar. Olha só, Malaquias 2,16, versículo 14, leia para nós quem encontrou, do 14 ao 16, de Malaquias. Amém, até aí. Irmãos, é um texto da Bíblia muito sério esse aqui. E é um princípio, lealdade, fidelidade, é um princípio. Um princípio divino aqui, glória a Deus, para todas as pessoas. E uma das coisas que mais representa o que Deus quer é a família, é o casamento. Entenda isso aqui. Naqueles dias, já em Israel, que conforme o livro de Malaquias mostra, já estava havendo uma grande quantidade de repúdio e de divórcio em Israel. Muita gente, muitos até sacerdotes, sendo desleais à sua própria esposa, à sua mulher, repudiando ou se divorciando, e aí por diante. E aqui Deus ele está aqui, Deus, confrontando algo que se chama deslealdade no casamento. Deslealdade aonde? Na família.
se a gente quer a plenitude da bênção de Deus, se queremos orar e termos as nossas orações respondidas, um dos pilares que precisamos estar colocando no nosso altar, uma das pedras, podemos dizer assim, que deve estar no nosso altar, é a da lealdade. É necessário ser leal a Deus, leal ao próximo. E o casamento, queridos, aqui é uma das maiores representações de onde há uma necessidade dessa lealdade. Por quê? Os irmãos percebem que quando alguém vai casar, diante do juiz, ou quando é feito também na igreja, é feito um juramento, sim ou não? Não é sério aquele juramento ali? Né? Você promete amá-la? Você promete amá-la na alegria, na tristeza, na bonança, na adversidade? Se estiver doente ou não, você não firme o compromisso de amar. A pessoa diz o quê? Sim. Existem duas maiores decisões na vida de uma pessoa. A principal é quando a eternidade é a saída da aliança dessa pessoa com Cristo. Essa é a maior decisão na vida de uma pessoa, porque isso, a pessoa está assegurando a salvação, a vida eterna. Mas depois dessa, aqui na terra, a maior é uma que se chama a aliança do casamento. E para manter o casamento, quando alguém firma um compromisso diante do juiz, e ao mesmo tempo que o juiz aqui na terra está legalizando algo, ele está confirmando algo, quando é legalizado na terra, quando é ligado na terra, no céu também é ligado. Então o que acontece? Quando alguém, o tempo passa, alguém olha para a esposa, presta atenção, a esposa já não é mais da mesma forma que era aquela jovenzinha, né? Quando lá no início, quando começou a namorar, agora já tem os filhos, o corpo já não é da mesma forma que lá atrás. Muitos homens olham para a esposa e a mãe, começam a olhar lá para fora. A esposa que cuida dos filhos, a esposa que lava a roupa dele, a esposa que leva comida para ele, né? Não é todas que fazem isso, mas a maior parte faz. Leva comida na mesa para ele, vai e despreza. Não, mas não quero mais essa não, eu não amo mais. Pastor, por que há tanto divórcio? Hoje se chama deslealdade. Tem muita gente às vezes perguntando por que Deus não está derramando fogo na igreja, não está mais operando igual no passado. Não é muita deslealdade. Começa a observar, é uma bagunça essa geração, e algumas coisas indo como uma avalanche querendo trazer para dentro da igreja, como se fosse tudo normal. Mas Deus está dizendo aqui, olha só o que Deus diz: quando alguém se casa, olha o que o Senhor diz, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua. Quem está testemunhando o meu casamento só foi aqui os padrinhos que foi lá no cartório. Não, foi o Senhor. Foi o Senhor. Então, queridos irmãos, uma das coisas de quem quer consertar o seu altar diante de Deus, ou manter quem está em ordem, glória a Deus, é exatamente a questão da lealdade. E família é algo central na presença de Deus. Porque antes de Deus instituir qualquer outra coisa, Deus estabeleceu foi a família, foi o casamento. Antes da igreja veio o casamento, antes da sociedade veio o casamento. Então não podemos ser desleal à mulher da mocidade ou ao homem da mocidade. Porque hoje em dia está uma conversa de qualquer coisa, não gosto mais. O amor acaba.
que Deus não quer que a gente seja desleal, ou o que Deus ele não quer para as famílias. Versículo 16: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Fique de pé, por favor. Pastor, eu quero agradar a Deus. Então você está pensando em divorciar, né? Por qualquer motivo? Então muda de pensamento. E a mente do ser humano tem uma coisa, preste atenção nisso aqui. A nossa mente é assim. Como que a mente trabalha? É a mesma coisa da questão do positivo e negativo. Se você inclinar para algo negativo, sua mente só vai ver o fator negativo. Se a mente estiver olhando somente para o fator negativo do esposo, pastor Rodrigo, então a mulher só vai ver as coisas negativas. Se o marido estiver olhando para alguma coisa negativa e querendo encontrar motivos para separar, motivos para um divórcio, só vai enxergar esses motivos. Porque tem o negativo e o positivo. Agora entenda, para que você está olhando, para onde você está olhando, para que aspecto, né, no seu relacionamento, na sua casa, na igreja, enfim, na sua vida você está olhando. Você só olha para as coisas negativas ou as coisas positivas? Porque a maioria das pessoas, quando ele precisa de uma justificativa para edificar a sua decisão, para sustentar a sua decisão, para divorciar quando cometer uma determinada, tomar uma determinada decisão. Ele precisa de algo para sustentar. E uma das coisas que faz a pessoa, levar essa pessoa a quem está nesse pensamento de se divorciar, é para separar dela por isso, por aquilo, separar dele por tal razão, por tal motivo, mas não olha para o lado positivo, além da palavra de Deus, que está nos dando instrução. Eu sempre faço uma ilustração assim. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Está meio cheio ou meio vazio? Né? Depende. Quando ele está pela metade, né? O copo está pela metade, depende. Se alguém, a perspectiva dela for mais para o lado negativo, ele vai olhar e está meio vazio. Já tem uma perspectiva mais positiva de determinadas coisas, ele vai dizer, está meio cheio. É só completar. É só melhorar. Quem tem uma perspectiva negativa, fala, tá quase no fim, não dá certo, não tem jeito, já está acabando. Mas quem tem uma perspectiva positiva, e em primeiro lugar, tendo Deus e a palavra de Deus como aquela que norteia a sua vida, então, meus irmãos, aí a pessoa fala, não, se as coisas estão difíceis, vamos colocar as coisas em ordem, vamos consertar o altar. O que está precisando dentro de alguns casamentos é consertar o altar. O que está precisando em algumas famílias não é falar assim, vamos cada um para um lado, não é consertar o altar. E para consertar o altar, Elias falou, chegai-vos a mim. Para consertar o altar é preciso ter uma reunião daqueles que estão envolvidos naquela situação ou naquele ambiente. Vem cá, vamos conversar, vamos tratar. Olha só essas pedras. Está tudo fora do lugar, está em ruínas. Para que a bênção haja resposta de Deus nas nossas orações. Vamos ajudar as pedras e colocar tudo em ordem, colocar sacrifício. Vamos colocar tudo no altar. Aleluia, deixar em ordem, oferecer
bastou, segundo alguns estudiosos da Bíblia, calculando a oração dele, 30 segundos de oração. Às vezes a gente fala assim, está tendo algum problema, alguém diz assim, precisamos orar. A outra situação, precisamos orar. E aqui nós vamos perceber que tem coisas que não é orar primeiro. Tem coisas que é consertar o altar. Depois que conserta o altar, pastor, pode orar. E aí nós vamos aprender, se nós orarmos, e não colocar o altar em ordem, vamos sempre estar na situação, preciso orar, sempre pela mesma coisa, mas Jesus está dizendo para nós, o altar em ordem, a integridade, a lealdade, o temor, coloca as coisas em ordem dentro de casa, vê que tem que resolver. Tem 10 anos, tem 20 anos, eu quero mudar, eu preciso mudar. Por que não muda? Eu estou esperando Deus me mudar. Eu aprendi, nós aprendemos que tem coisa que Deus não vai te mudar. Tem coisa que você que precisa romper com determinadas coisas. A partir de hoje, isso não mais é vida. Eu vou dizer que foi experiência própria. Eu estava essa semana falando com minha esposa. Falei assim, precisamos melhorar bastante coisa, mas você percebeu que depois de tal coisa mudou? Eu vivia sempre colhendo consequências de uma determinada situação, e sempre teve vezes de eu chorar com o meu. Falar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Aí um dia eu falei assim, eu não quero mais isso na minha vida. E aí eu mudei de atitude em determinada situação. E aquele quadro, que inclusive eu chorava, eu sofria, mudou. Eu percebi que tem coisas que a gente ora, e a gente não muda. Mas a partir do momento que você ora e fala assim, Senhor, eu vou começar a tomar tal atitude que eu preciso ter, aí a situação muda. Porque tem coisas que não é oração, tem coisas que é uma mudança de atitude, tem coisas que é um princípio que eu preciso começar a praticar, tem coisa que é uma pedra que eu preciso colocar no meu altar que sai fora de ordem. Aí, irmão, quando mudou aquilo dentro, aí parece que a gente começa a ver, a gente fala assim, irmão, é um grande milagre, não é um resultado de um princípio que a pessoa começou a praticar. Que é um milagre, depois que a pessoa está plantando, ela vai colher. Os irmãos estão entendendo a voz de Deus através dessa mensagem, nessa noite? Feche seus olhos. Espírito de Deus, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor, Pai, que deu essa palavra de conselho para a nossa vida, para a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, para aqueles que estão no seu lar. Ó Espírito Santo, o Senhor sabe como que se encontra cada uma das ovelhas de Jesus que está presente. Aquele Senhor que está entendendo que de alguma forma o Senhor está falando com ele, está falando com ela. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê a essa pessoa graça e força para conseguir tomar a atitude que precisa tomar. Porque com essa atitude o quadro vai mudar. Essa pessoa não vai sofrer mais por conta, Senhor, dessas consequências que ela sempre pode.
ó meu Deus, colher o fruto da obediência, o fruto da fé, o fruto do temor e o fruto da lealdade ao Senhor, ao seu esposo, à sua família, da lealdade no trabalho, da lealdade na casa do Senhor. Eu oro nessa noite e abençoo o teu povo que está aqui, em nome de Jesus. E em concordância a igreja diz amém. Aleluia. Vou pedir ao pastor Nilson que está na bênção apostólica. Amanhã estaremos com os pequenos grupos de volta